E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Façamos até que a leitura da palavra do Senhor, façamos uma oração ao Senhor. Santíssimo Deus, acabamos de ler a tua palavra, santa, poderosa, inerrante. Neste momento, nosso coração está aberto para assim sermos ministrados por ela, que é poderosa em si mesma. Ó Deus, fala ao nosso coração e que a tua palavra encontre abrigo em nosso coração todos os dias. Que aguardemos em nosso coração para não pecarmos contra ti. Tenhamos, então, prazer e deleite neste momento em ti, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que acabamos de ler é um texto que demonstra uma parte do ministério de Cristo. E muitas vezes passamos por esse texto e nos deparamos, e não nos deparamos com nada que talvez converse conosco. Nós vemos então a figura de um homem cego, sentado à beira de um caminho, um mendigo, que estava ali já há algum tempo, conhecido pelas pessoas daquele lugar. E a pergunta que nós fazemos comumente quando lemos a palavra do Senhor é: o que de fato esse versículo tem a ver comigo? O que esse versículo fala a respeito de nós, enquanto povo de Deus, enquanto família da fé? O fato é que aqui Jesus está mostrando uma ação, uma atitude que ele fez com todos nós, que ele teve para com todos nós. Uma atitude misericordiosa, uma atitude de compaixão. E foi para isso que Jesus veio, ele veio para servir. No capítulo 10 ainda, nos versículos 44 e 45, você pode ver na sua Bíblia, que Jesus ele diz às pessoas que aquele que quiser ser o primeiro tem que servir a todos. E o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos ou por muitos. Jesus estava demonstrando que ele acabara de ensinar. Estava parando na beira do caminho para atender o clamor de uma pessoa. Jesus já havia realizado curas e sinais, expulsado demônios. Ele havia passado pela Galileia, pela Pérea e agora está caminhando de Jericó, subindo a Jerusalém. Subindo porque Jerusalém estava bem acima de Jericó na questão geográfica. E Jesus, saindo daquela cidade, se depara com aquela cena. É fato marcante também nesse texto que lemos, que a multidão, como multidão, sempre responde de maneira uníssona. Foi assim quando condenaram Jesus, foi assim agora. A multidão fez com que aquele homem se calasse, ou pelo menos tentou fazer com que aquele homem se calasse. Mas Jesus mostra com essa história, com essa passagem, na verdade Marcos, pelo testemunho de Pedro, nos mostra com essa passagem aquilo que Jesus opera na vida dos seus eleitos, uma ação de misericórdia e graça. Então, diante disso e diante do texto que lemos, a pergunta é: o que de fato é tão importante nesse texto para nós? Ora, sem dúvida, o mais importante nesse texto é que Jesus ministra salvação ali, não somente cura. E o que é salvação? Você pode se perguntar, uma palavra que a gente fala tanto na igreja, mas o que é então a salvação? Bom, o dicionário diz que a salvação é, ou pode ser, um ato de libertação em um estado que você não deseja. Ou seja, alguém que te tira ou você é ajudado por alguém em uma situação que está te causando incômodo. É uma situação indesejável.
Mas, biblicamente falando, salvação não é apenas isso. Salvação é uma atitude de Deus para com o homem, em que o homem é agraciado por fé e agraciado por Cristo, que morreu e deu a sua vida por ele, para que ele seja não mais réu eterno, condenado, sofredor no inferno, mas que seja, então, chamado para perto de Deus. Jesus ministra nesse texto salvação. Diante disso, queremos nessa manhã avaliar e pensar a respeito da fé no poderoso Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos crer no poder salvador de Jesus. E esse texto mostra o que Isaías havia dito no capítulo 9, versículo 2, que o povo que andava em grande treva viu a luz. Aquele cego não conseguia enxergar um palmo à frente do seu rosto. Ele vivia na dependência das pessoas e quase que um cumprimento daquilo que o profeta Isaías disse. A luz se revelou àquele homem. A luz se revelou a todos os homens. E muitos o rejeitaram, mas não esse cego. Portanto, diante da realidade de Jesus Cristo se apresentando como a luz do mundo e Salvador, nós temos que crer no poder de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que crer no poder de Jesus, tendo plena certeza de quem Ele é. O texto nos mostra que Jesus estava caminhando e uma grande multidão o seguia, os seus discípulos o seguiam. E aquele homem, ao ouvir que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, começou a clamar, Bartimeu, o qual o próprio nome diz, filho de Timeu, mas também que significa filho de honra. Perceba como aquele homem vivia em um paradoxo. Ele vivia uma situação totalmente estranha, porque era comum naquele tempo os pais darem nome aos filhos, de modo que isso permeasse toda a vida dos filhos. Então, Bartimeu, filho de honra, mendigo cego à beira do caminho, é no mínimo estranho. Mas aquele homem possuía algo que muitas pessoas não tinham, a certeza de que Jesus Cristo era o Messias. O termo filho de Davi, usado no Novo Testamento, ele é equiparado a Messias mesmo, ao Salvador, aquele que libertaria o povo da escravidão, do pecado. E Bartimeu revela a sua fé no momento em que Jesus passa e ele irrompe aquela multidão e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba que ele ultrapassa o limite da vergonha. As pessoas mandavam com que ele se calasse. Fique quieto, mendigo cego. Talvez os discípulos observassem aquela situação e sentissem uma vergonha alheia. Quem é você, um mendigo cego? Nem judeu você é praticamente. Quem te conhece? Quem você é? De onde você veio? Para chamar assim Jesus. Mas Bartimeu cria em Cristo como um Salvador. A expressão filho de Davi não é utilizada em qualquer situação. Representava, de fato, uma crença naquele que herdaria o trono de Davi. Aquele de quem os profetas mencionaram. Sim, havia um cumprimento imediato, a profecia de que o herdeiro do trono de Davi reinaria perpetuamente, que seria, o imediato cumprimento seria Salomão, mas Cristo é o cumprimento permanente dessa promessa. E ele usa esse termo, isso é um tanto quanto estranho, porque ele não estava em Jerusalém, não estava convivendo com aquela realidade, com aquela necessidade, à medida que Jerusalém já havia sido tomada por vários povos. Havia um sentimento de ansiedade em relação à revelação desse que seria o herdeiro de Davi, o maior rei daquele lugar, daquele tempo. Mas Bartimeu revela algo que é surpreendente. Ele revela uma sabedoria e uma fé que ninguém esperava daquele homem. Essa fé faltou ao jovem rico em Mateus 19, 16, 30, que procurava por essa salvação, perguntando a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
E Jesus responde que ele deveria cumprir os mandamentos e tudo mais. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem rico, um tanto soberbo e, quem sabe, mentiroso, porque a salvação estava diante dele. E ele pergunta: o que eu devo fazer diante da salvação? Jesus é a salvação. Perceba que a dúvida que aquele jovem rico possuía não se vê em Bartimeu. Ele não tem dúvidas de que Jesus Cristo é o Messias, ele grita. Ele sabia que aquela era a oportunidade da sua vida. Anos, talvez, jogado ali, dependendo da generosidade das pessoas. Estava diante dele a salvação dos homens, Jesus Cristo. Ele não possuía nenhuma dúvida em relação a isso. Portanto, se cremos em Jesus Cristo, nós temos que ter certeza de quem Ele é. O nosso Salvador. Aquele que se revelou Salvador aos homens. Nele estava a vida, e a vida foi levada aos homens, mas os homens rejeitaram essa vida plena. Mas aqueles que receberam a Jesus, na verdade, aqueles a quem Jesus recebeu, mas que ouviram da mensagem, tiveram seu coração quebrado pela palavra, esses foram feitos filhos de Deus. Nessa passagem inicial, nos versículos iniciais, nós vemos que quando nós temos plena certeza de quem Jesus é, nós não sentimos vergonha e nós não medimos esforços para fazer a vontade do Senhor, para buscar ao Senhor. Nós não nos importamos com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. É como Paulo escreve: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A vergonha poderia ter tirado de Bartimeu a oportunidade de sua vida. Portanto, se cremos em Cristo, nós temos certeza de quem Ele é. E nós agimos de modo a nos encontrarmos com Cristo em um momento em que Ele transforma a nossa vida. Nós temos que ter a certeza de quem Jesus é. E a pergunta nessa manhã é: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? O que Jesus significa para você? Porque para aquele homem, assentado à beira do caminho, observado por uma multidão, Jesus simplesmente significou a oportunidade de sua vida. Tudo o que ele possuía naquele momento era Cristo, era fé em Cristo, que o fez tomar aquela atitude. Uma atitude que fez com que Jesus parasse. Pois bem, nós temos que crer no poder salvador de Jesus, também respondendo ao chamado de Jesus. Os versículos 49 a 50 mostram que Jesus para diante daquela cena, aquele homem gritando à beira do caminho. Então Jesus diz: chamem esse homem, chamai-o. Então chamaram o cego e disseram a ele: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, ele levantou e foi num salto ter com Jesus. Então perceba que a resposta de Bartimeu foi uma resposta imediata. Foi uma resposta de quem estava extremamente esperançoso com o que havia de acontecer. Ele lançou de si aquela capa, a capa que o seguia. Alguns estudiosos dizem que os cegos, naquele tempo, só tinham um caminho, que era sentar mesmo à beira do caminho, realizar nenhum trabalho para... Perceba que provavelmente Bartimeu não teve a oportunidade de cuidar de sua família, cuidar de seus pais, de sua esposa, seus filhos, mas ele era considerado um inválido, era considerado alguém desprezível. Inclusive, havia uma crença de que Bartimeu estava sofrendo o juízo de Deus por razão de algum pecado. E então, alguns estudiosos contam que os cegos carregavam, de fato, um pano ou uma capa, porque as estradas daquele tempo eram de pedra e também de terra. Então, à medida que as pessoas passavam no caminho, deixavam a esmola, talvez a esmola pudesse cair ali entre as pedras ou debaixo da areia e o cego perderia aquele dinheiro.
Então a capa simbolizava, em primeiro momento, o fruto, na verdade, a fonte da riqueza de Bartimeu, do sustento de Bartimeu. Ele carregava consigo uma capa que eles juntavam ao final do dia para contar aquelas moedas que as pessoas jogavam. Ele, num salto, deixa para trás toda aquela fonte de bem que ele tinha. Porque ele sabia que diante dele estava a suprema fonte de todo bem, o sumo bem, Jesus Cristo, aquele que poderia mudar não somente a sua vista, mas toda a sua história, a sua vida. Ele abandona a sua fonte de lucro, de riqueza, de bem. Ele deixa para trás aquilo que era valioso demais para ele. Talvez o que havia de mais valioso para um cego. O que o fazia estar ali, à beira do caminho, fazendo a única coisa que ele sabia fazer: pedir. Pedir. Mas ele abandona aquilo. Ele responde ao chamado do Senhor. As pessoas certamente vão até ele, o chamam, mas ele dá um salto. Imagina um cego dar um salto e já está pronto para caminhar com Jesus. Aquela capa simbolizava uma barreira para ele caminhar rapidamente a Cristo. Poderia, de alguma forma, o atrapalhar ali naquele caminho. E ele deixa para trás isso. Aquilo que poderia ser chamado de bênção, ele deixa para trás a bênção que o ajudava em sua vida para estar com a maior de todas as bênçãos, a presença de Jesus. Isso tem uma relação com aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de Mateus 19, 24, em que é dito que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Porque os ricos se satisfazem em si mesmos. Eles acreditam que eles podem, inclusive, comprar a sua salvação. Foi crido assim durante muitos anos, centenas de anos. Os ricos acreditam ter nessa vida toda a bênção que precisam. Mas a verdadeira bênção, irmãos, está na eternidade com o Pai. Inclusive, não há bênção maior do que estar com Deus. Algumas pessoas querem ir ao céu porque tem ruas de ouro no céu. Que tem pedras preciosas em seus muros, como descreve João. E o mar, como de cristal, mar de vidro. Mas os verdadeiros cristãos e discípulos e servos do Senhor não querem ir para o céu porque tem riquezas lá. As pessoas querem ir ao céu porque a presença de Deus está lá de forma salvadora e constante. Nada do que existe no céu seria bonito se lá fosse tudo escuro. O ouro não serve de nada no meio da escuridão. O ouro tem valor porque ele é reluzente, que ele brilha, porque ele tem essas características. As pedras preciosas também. Mas se todos nós estivéssemos em densas trevas, cercado de riquezas, do que adiantaria? Não serviria para nada. Mas a luz do céu é o Senhor. A Bíblia diz que no céu não há sol nem lua, porque a glória de Deus resplandece em todo ele. Todo o céu é repleto da glória e dessa luz. A luz que Bartimeu passou a ver. A luz de Cristo Jesus. Não as riquezas, não os bens, mas uma vida com Cristo. Isso o fez tomar aquela decisão e sair do seu lugar de humilhação. E sair dali, não como mérito próprio, porque foi Jesus quem o identificou, que foi atrás dele e que parou ao meio do caminho. O que faria com que Jesus parasse? Ele estava caminhando para a sua paixão, a ressurreição, a morte de Cristo e a ressurreição ocorreriam próximo desse evento que nós lemos. Ele estava focado, ele tinha uma missão que era chegar e morrer e pagar o preço pelos eleitos. Mas o que faria Jesus parar? Talvez alguma agonia já no coração de Jesus pelo tamanho sofrimento que enfrentaria. Mas Jesus parou. Ele parou porque havia nele o mesmo sentimento ali que houve na cruz. Graça e misericórdia. Jesus Cristo é gracioso e misericordioso.
bondoso e nos ensina isso. Que diante da necessidade do homem de salvação, ele para e faz aquilo que ninguém pode fazer. Salva a alma daquele cego. Não somente o cura, mas salva para sempre. O salva completamente. Jesus é o Salvador do mundo. Para que todo que nele crê não pereça. Deus o entregou. Ele é o único Salvador. E Bartimeu sabia disso. Por isso o chama de filho de Davi. Equivalente a Messias ou Salvador. Jesus Cristo. Pois bem, para crermos então na obra salvadora de Cristo, nós temos que ter certeza de quem Ele é. Nós temos que responder ao chamado do Senhor. E nós temos que negar quem somos e seguir a Jesus. Os versículos 52, 51 e 52 mostram exatamente isso. Mostram agora Jesus em uma conversa com aquele cego, perguntando a ele: o que você quer? Ora, parece uma pergunta retórica, parece uma pergunta óbvia. O que você quer, Bartimeu? O que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. Mas ele não apenas diz isso, porque ele cria em Jesus, havia uma fé implícita nele ali. O versículo 52 nos mostra isso. Jesus não responde: a tua fé te curou. Jesus diz: a tua fé te salvou. Mas Deus é tão gracioso e tão rico em misericórdia que Deus agracia aquele homem 2 vezes. Porque a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando nós dizemos: minha fé, mas não é na verdade sua, você ganhou do Senhor. Jesus agraciou aquele homem 2 vezes, deu a ele fé e deu a ele salvação. Então perceba como Jesus, agindo com misericórdia e graça, vai ao encontro daquele homem. A tua fé te salvou. Versículos anteriores mostram o pedido de Tiago e João. Jesus, no versículo 36, do mesmo capítulo 10, pergunta a Tiago e João: que quereis que eu faça, que eu vos faça? É a mesma pergunta que ele faz para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E para nossa surpresa, qual foi a resposta de Tiago e João no versículo 37? Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a resposta desses homens, discípulos de Jesus, caminhando com Jesus. Uma resposta totalmente incoerente. Permite-nos, Senhor, que nos assentemos à sua direita e esquerda na glória. Eles queriam um lugar de destaque, de honra que não cabia a eles. Mas Bartimeu não. Um homem miserável, passou a vida pedindo. Talvez nós esperássemos uma resposta assim de Bartimeu: Senhor, que lá na glória eu esteja em um lugar repleto de luxo e riquezas, sentado comendo à tua mesa. Talvez ele pudesse pensar assim, seria no mínimo plausível para alguém que é mendigo, que passa fome, mas não para os discípulos de Jesus, que estavam com a salvação ali. A vida foi revelada a eles. E o que eles queriam? Um lugar de destaque com Jesus. Mas Bartimeu, não. A resposta dele foi: que eu torne a ver. Que eu torne a ver, Senhor. E Jesus, respondendo, diz: a tua fé te salvou. Imediatamente, ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ser mendigo e cego era tudo que Bartimeu sabia ser. Ele deixa para trás um estado de miséria, ele deixa para trás uma vida de pedinte, ele deixa para trás uma identidade. Agora as pessoas não mais o conheceriam como o cego Bartimeu, mendigo à beira do caminho de Jericó, mas o conheceriam como o homem que foi transformado por Cristo, um verdadeiro discípulo de Jesus agora,